Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast PowerMind, hoje na presença de Yuri Ganda, que vos fala, e também dele, Rafael Guerreiro. Seja muito bem-vindo, tudo ótimo. Que bom. E é claro, com convidados sensacionais, e hoje não podia ser menos do que ele, Kelmer Teixeira, que vai falar sobre tudo e um pouco mais sobre vendas, marketing e, é claro, da sua viagem para Lisboa, representando o Brasil lá na Europa. Seja muito bem-vindo, Kelmer. Boa tarde. Muitíssimo obrigado pelo convite. É muito bom poder contribuir aqui com o ecossistema de Uberlândia. Eu, particularmente, gosto muito de aproveitar essa oportunidade de contribuir, porque já recebemos muito desse ecossistema. Então, muito obrigado e vamos lá. É uma alegria muito grande para nós aqui da Universidade Federal de Uberlândia, sobretudo a Faculdade de Gestão e Negócio, estar recebendo você para compartilhar um pouco da sua experiência aqui. E por falar em experiência, vamos começar com a pergunta que sempre dá início ao PowerMind. A gente costuma dizer que o PowerMind é o podcast que vai potencializar a sua mente. Conta um pouquinho para nós da sua trajetória. Você estava me falando que você é daqui de Uberlândia, você chegou a fazer o ensino superior. Como é que foi a sua trajetória de vida e profissional até chegar nas empresas que você lidera hoje? Eu empreendo desde os 22 anos, então a minha carreira foi feita praticamente empreendendo, né? Antes disso, eu tive poucas experiências em empresas de pequeno porte, do meio das gráficas, né? Nessa época, eu inclusive tive relação com a gráfica aqui da UFO, né? A gente tinha alguns serviços que a gente prestava para vocês. Você era fornecedor nosso. Era fornecedor. Então eu poderia dizer que foi um início de carreira muito simples e de empreendedorismo também, né? Depois que eu decidi empreender, né? Depois de algumas experiências e eu percebendo ali no meu perfil que tinha muita vontade de pôr minhas ideias em prática, e às vezes dentro dos negócios que eu trabalhei eu não tinha tanta essa oportunidade, né? E um perfil, não sei qual a melhor palavra, mas talvez impetuoso, de às vezes insistir até demais, né, nessas ideias. E aí, na época, na minha cabeça de jovem ali, eu falei, não, também não quero mais trabalhar para ninguém, eu vou fazer do meu jeito aqui e vamos ver se eu tô certo, né? Então pelo visto, estava muito certo, pelo visto. Lógico que errei demais, tinha muito que aprender, inclusive com nessas experiências, mas acabou que eu usei do meu conhecimento na época em gráfica para abrir um estilo de negócio ali que eu terceirizava toda a produção para algumas gráficas de São Paulo, e em comparação com as gráficas daqui na época, eu conseguia melhor preço, melhor qualidade e melhor prazo, por incrível que pareça. E alguns tipos de materiais que lá eram feitos em escala, né? E até então, acho que hoje o mundo está bem mais dinâmico em termos de essa transação entre estados, né, de produtos, serviços. Acho que hoje é ainda mais comum, talvez a pandemia potencializou isso muito mais. E na época, pelo menos no meio que eu estava, era uma coisa muito local. Então, foi quase que uma descoberta, né? Pô, lá era em escala, por isso que o custo de produção era muito mais baixo, eu conseguia ter essas vantagens competitivas aí. Esse foi mais ou menos o início. E você chegou nessa coisa de trabalhar com gráfica, porque você me contou que você estudou um tempo publicidade e propaganda. Como é que foi? A publicidade e propaganda te levou para esse negócio da gráfica ou a gráfica que te trouxe? Foi o contrário. Foi a gráfica que me levou. Meu primeiro início aí de formação acadêmica foi num curso de Direito. Então, um pouco de... por incrível que pareça, né? Foi um pouco de influência familiar, tios e primos que estavam, né, fazendo esse curso. E eu comecei e precisava de um trabalho para pagar, né, a faculdade. E aí um primo meu que trabalhava numa gráfica há muitos anos, ele conseguiu um trabalho para mim de arte finalista. Então eu comecei no design gráfico. E lá eu trabalhei, acho que 2 ou 3 meses de graça para aprender mesmo, para essa gráfica. E aí eu consegui ali ser efetivado. E por isso que eu entrei no mundo do marketing, né, por consequência depois. Mas foi exatamente nessa linha, e depois eu vi que eu estava gostando mais disso e parei o curso de Direito para entrar no curso de Publicidade e Propaganda. Oi, Yuri.
Eu estava vendo no LinkedIn dele que eu não vou lembrar exatamente como está escrito lá, mas ele você tem uma informação que a Harpoon, né, é a primeira plataforma de Martech com foco em IBM. Eu acho que é mais ou menos isso a ideia, né? É claro que nós vamos pedir para você... Na América Latina. Na América Latina. A minha lembrança também é boa, mas aqui a gente tem a informação. E fala o seguinte, focada em ABM, ou ABM, na América Latina. Explica pra gente e pro nosso ouvinte que está aqui com a gente, o que é isso? Primeiro Martech, né? Martech, que o que é isso? É um acrônimo, né? Que na verdade é a junção de duas palavras ali. Sim, sim. Eu vou inclusive aproveitar e fazer um link com a jornada e como que isso ficou tão Se o que tão você tech, né? fez te trouxe até aqui. Não, sem dúvida, assim, como eu saí da impressão de papel, né? Que é algo rudimentar ali, né? Tão de 1500 e alguma coisa, né? Quando que a gráfica começou... Gutenberg, exatamente. Nossa, tipografia. Eu puxei aqui lá longe. Eu não sei que ano que foi, eu chutei aqui 1600, 1700 e alguma Nos coisa. Comentários acho que foi lá o ano certinho. Mas eu chutei muito para baixo, acho que foi bem depois disso. Bom, como que desse mundo aí de gráfica eu cheguei no mundo de tecnologia? Veio muito aí nessa jornada, em vários momentos, tem mudanças que foram causadas por uma característica minha de buscar o que tem de mais novo, né? Dava para ser um profissional de gráfico até hoje se imprime papel, em uma quantidade muito menor do que nessa época. Foi um business um modelo e um mercado que diminuiu bastante, mas daria para estar nesse até hoje. Mas sabendo que, numa visão de longo prazo, isso algum dia diminuir e acabar, eu já ficava muito incomodado. Então, a outra etapa, né, por conta desse incômodo, foi ir para inteligência em cima do que eu estava fazendo. Então, eu era designer, eu via que tinha mais inteligência em trabalhos como, por exemplo, desenvolvimento de marca, né? E aí eu abri uma mini agência, né? Quando eu comecei a empreender, depois dessa terceirização de serviço gráfico, passou para essa mini agência. Disso aí eu vi que precisava ajudar a vender, né? Eu acho que aí começa ao que vai vir a ser o IBM. Então, eu queria ajudar a empresa a vender. Fazer marca, beleza, faz parte, pode ajudar, mas talvez de maneira muito indireta. Eu queria ajudar a gerar potencial cliente, né? Investir em marketing com estratégia e no digital para gerar potenciais clientes para as empresas. Então, aí eu dei mais esse passo aí e acabei indo para o marketing digital. E você começou a antecipar a tendência desde a época da gráfica. Hoje você consegue ver uma linha de tendência, porque conforme a gente foi vendo aqui, tanto na Harpoon como na Bowie, vocês, pelo visto, já estão utilizando inteligência artificial e estão seguindo de novo uma nova tendência, que é fazer o uso de inteligência artificial. Fala um pouco mais para a gente como é que você vê o futuro aqui daqui 5, 10 anos na área que você está atuando. Nessas várias transições, sempre buscando a tendência. Então, depois do marketing digital, a gente acabou indo para a aplicação disso especificamente para uma venda complexa, né? Então, já envolvia um mundo mais corporativo, com vendas de altos tickets, né? Então, a gente está falando de um dos nossos clientes, Lenovo, vendendo para empresas como Itaú, 30 mil máquinas, né? Então, para dar uma ideia, para materializar um pouco o negócio que a gente lida. O foco do seu negócio, desculpa te interromper, mas para esclarecer para quem nos acompanha, é B2B, ou seja, venda de empresa para empresa, né? Exatamente. No meio dessa jornada a gente também entendeu que seria interessante por essa linha. E eu queria que você explicasse também para quem nos acompanha o Martech, o que é o Martech e o ABM, ou ABM em português. Sim. No contexto do B2B, a gente, e dessa venda de altíssimo ticket, foi onde veio o ABM, porque numa venda de alto ticket, essa empresa, por exemplo, não vai fazer uma mídia massiva, né, numa TV, por exemplo, aberta, que está falando com muito consumidor final, que se ele precisar de um computador, ele vai lá no Magazine Luiza e vai comprar uma máquina. No varejo. Agora,
quem compra para o Itaú, e na verdade são várias pessoas que estão envolvidas no processo, ele está em lugares muito específicos, está em eventos, está numa mídia muito direcionada. Então a gente tem que ter um trabalho muito investigativo para primeiro descobrir quem é essa pessoa que decide uma compra de um projeto tão grande quanto esse, e para chegar lá, aí vem a tecnologia que a gente chega aí onde está o Martech, que é unir de muita tecnologia, e nessa tecnologia tem muita inteligência de dados de mercado. Então, por exemplo, a Receita Federal tem a lista de todas as empresas com CNPJ e tal. Então, deixa eu ir lá fazer alguns filtros. Sebrae também tem muitas informações de mercado. Deixa eu estudar aqui como que eu vou atingir essas empresas e atingir essas pessoas. Então, o Martech, no final, é colocar tecnologia andando muito junto com o marketing. E na aplicação do conceito Martech foi muito dada ferramentas que ajudam nesse processo. E aí agora finalmente linkando com a inteligência artificial ligada a marketing é uma forma de fazer Martech, né? Fantástico. E quando a gente, nesse processo de evolução, aí a gente finalmente chegou no IBM, para ajudar empresas a fazerem vendas de alto ticket, para compradores muito específicos que a gente tem que... analogias podem ajudar, né? O nome Harpoon é por conta de arpão. Então, ao invés de pescar com rede, que era um cardume gigantesco, a gente ir no peixe certo, no tubarão, né? Nesse caso. Então, a gente vai com arpão e a gente precisa de acertar um tiro só. Você considera que o conhecimento e essa base gigantesca, pelo que a gente pesquisou, era quase 17 milhões de empresas que vocês tinham em poder. Esses dados que vocês filtram com a expertise de vocês. 70 milhões. 70? Então foi perto ali. Globalmente. 70 milhões de empresas. Para você acertar em cheio e ter clientes como a Adobe, se não me engano, e várias outras empresas grandes que vocês têm, você que faz essa análise ou você tem toda uma equipe que faz... Onde que está o cerne da Harpoon? É você mesmo, a Harpoon, você que está com o arpão na mão, tem toda uma equipe. É uma consultoria ou é uma plataforma? Boa pergunta. Ela é intuitiva, você vende isso e a empresa utiliza lá dentro? Ajuda, inclusive, eu acho que ou vocês, ou a audiência, virá muito ao caso explicar a diferença entre Bowie e Harpoon, certo? Ótimo, excelente. Então, já responde essa pergunta, que é o seguinte, são as duas coisas. Na Bowie, a gente tem a consultoria que faz isso pelo cliente usando ferramentas que podem ser a própria Harpoon ou qualquer outra ferramenta de mercado. Então essa é a consultoria / agência B2B, que a gente também pega um pouco do operacional, fazendo um trabalho de agência para essas empresas desse perfil que eu mencionei, como da Lenovo e outras. E na Harpoon é a tecnologia que a gente vende sob assinatura, né, que é um modelo conhecido no mercado como Software as a Service, então software como serviço. Então eles pagam mensalidade para licenciar o uso ali e eles mesmos operam. Entendido. Né? E aí dentro da Harpoon que a gente embute, coloca essas inteligências como a inteligência artificial. Você tem uma solução completa para ele. Sim, depende do que ele precisa ali, né? Exatamente. Do ponto de vista da sua empresa, você conseguiu ter uma que tem receita recorrente e a outra algo mais pontual, que é um atendimento personalizado, etc. Que é As duas têm receita recorrente, só que a Harpoon permite escala. A Bowie não, porque é serviço muito personalizado. Agora, enquanto você falava, eu associei com uma questão. B2B... as principais contas, isso fica claro, quem são as principais contas daquele cliente, como que vai focar naqueles clientes do seu cliente, que geralmente são os maiores, os que têm o maior poder de negociação. Então isso me leva a entender que é uma forma de melhorar, maximizar e operacionalizar de forma melhor uma segmentação de mercado B2B com foco em poder de compra do cliente. Resumidamente, eu posso dizer que é nessa linha. Nessa linha. Eu diria que na missão, no desafio de vender vender tickets altos ou para grandes contas, ou não, né? Ou você vende tickets altos é necessário, mas pode ser uma grande conta ou não, né?
Então, em muitos casos é grande conta, né? Porque esse negócio que eu comentei do Itaú, quantos milhões que foi, né? De 30 mil máquinas, né? Então, geralmente são empresas grandes por consequência. E sem mencionar nome de cliente, mas só para as pessoas entenderem melhor. Como é que funciona? Vamos supor, chega um potencial cliente lá para negociar com você, quer comprar o seu serviço. Eu cheguei na sua empresa. Quero saber. Conta para nós como é que você faz isso, como é que você faz esse filtro. É claro que isso vai depender da empresa, do segmento que ela atua, etc. Mas você quer pegar algum exemplo aí que você já vivenciou? Quais são os filtros que você utiliza? Você trabalha isso do ponto de vista da comunicação também, indicando para o cliente, olha, o ideal é você fazer um plano de comunicação onde você vai anunciar em tais... Eu acho que pelo tanto de dados que você tem, 75 milhões, é você que vai atrás do cliente ou é o cliente que vem atrás de você? Isso, também tem isso. Porque eu acho que o cliente ele deve falar, eu quero ir lá. Eu não tenho nenhum produto para vender, eu já estou querendo ir lá. O cliente da Harpoon é a própria Harpoon, porque ela já vai selecionar. Exatamente. Perfeito. Assim, tem algumas características de negócios que tem fit, né, que a gente fala, né, tanto com a Bowie também, mas com a Harpoon. Então ele tem que ter uma venda, a gente chama de venda complexa, né, que é uma venda de alto ticket. Geralmente o ciclo de vendas, ou seja, o tempo de negociação até a venda ser concretizada é longo. Aí a gente, deixa eu trazer algumas referências para ajudar. O que seria um ticket alto? Alguns falam acima de 30 mil em valor de contrato anual, né? Mas é muito comum que seja acima de 100 para valer a pena. E tem vários, um racional por trás que leva Essas métricas elas podem mudar conforme o cliente? Pode, sim. Porque o próprio ABM ele tem níveis de personalização e quanto mais personalização, mais caro, né, via de regra, né? Porque aí que vem a inteligência artificial também para quebrar um pouco esse paradigma de ou você escolhe ser personalizado ou ser escalável. Então, a inteligência artificial que a gente está implantando é para possibilitar que a gente escale algo personalizado. Aqui seriam as mensagens, abordagens desses clientes. Mas respondendo a pergunta, atendendo a essas características, se torna um cliente fit para comprar Harpoon, porque é um cliente fit com a metodologia que a Harpoon está baseada, né, de ABM, né? E aí, sendo fit, quando a gente prospecta, né, então a gente mais vai atrás do que chega, né, que seria mais um outbound, né, no conceito ali de ir atrás dessas empresas. Só de falar Harpoon já intui isso, né, que a gente está atrás, né, do peixe, do tubarão específico. Então, a primeira etapa é ter muita inteligência de dados para, sabendo as características, existe um estudo para isso que chama ICP, Ideal Customer Profile. Então, tendo essas características de um negócio que é aderente à nossa solução, aí essas características são imputadas dentro da Harpoon e a Harpoon entrega uma lista de empresas que atendem essas características. Então, é uma lista de potenciais clientes. Em alguns casos vai ser milhares, em alguns casos vai ser dezenas. Quanto menor essa quantidade, mais ABM tem que ser. Que é mais específico tem que ser, mais certeiro tem que ser, mais estudo tem que ter por trás para embasar essa estratégia e a ida atrás dessas empresas. E é claro que isso aí deve ser segredo, né? Mesmo porque é o seu produto, mas o grau de assertividade, você pode passar o grau de assertividade, mas é certeza que vocês acertam, pelo que eu estou entendendo. Esse arpão aí não é um arpão. Vocês têm uma porcentagem ali, uma lista de a cada 10 clientes, tem quantos se tornam de fato... quanto que converte realmente. Exatamente. Qual que é a taxa de conversão? A lista de empresas tem um alto índice de eficácia para entregar uma lista que provavelmente vai ser a lista de todas as empresas possíveis mesmo. Aí, quanto mais digital for esse negócio, mais... Eu quero dizer o seguinte, empresas que estão na internet, né, decisores que estão no LinkedIn, por exemplo, aí mais assertivo, mais completa vai ser essa lista. Então, nessa parte aqui, tem uma acurácia muito boa. Agora, para disso se tornar cliente,
aí vai depender demais da estratégia. Aí é onde a estratégia vai ter uma relevância maior no resultado do que a ferramenta por si só, né? Então a gente é o carro, mas tem que ser um bom piloto para fazer o carro atingir boas velocidades ou ganhar uma corrida, né? E você aprendeu sobre a ABM? Como que foi esse processo até você falar, não, o caminho são grandes contas, clientes selecionados? Como que foi o trajeto até chegar nessa expertise hoje? Foi durante o nosso trabalho com os clientes da Bowie, a gente foi percebendo que ao longo do tempo, né, como o comportamento do comprador vai mudando, muitas coisas no mercado vão mudando, as estratégias que a gente usava, que eram baseadas em inbound marketing e outbound marketing, estavam perdendo a eficácia, né? Elas estavam cada vez mais gerando menos resultado. E como a gente já muito comprometido com o resultado, a gente fazia marketing, mas 100% voltado para a venda. Então, se não estivesse vendendo, a gente não estava fazendo um bom trabalho. E se esse resultado de venda estava diminuindo, a gente falou, precisamos achar uma solução. E a gente buscou metodologias para que ia aumentar nosso potencial de gerar resultado. Nas pesquisas, nos estudos, a gente descobriu o Account-Based Marketing, o marketing baseado em contas, né? Que aí ajuda até a explicar, né? É que a gente Mas vocês prospecta contas muito específicas. Na consultoria, além dos clientes potenciais que você entrega por meio dessa lista, você oferece para esse seu cliente também um plano para ele trabalhar com a equipe de vendas e de comunicação. Por exemplo, olha, ideal participar de feiras, por exemplo, de tal área. Esse comprador aqui, ele tem esse tipo de comprador, tem esse perfil aqui, então anuncia em tal lugar, coisa desse tipo? Na consultoria, sim. A gente entrega esse planejamento feito, né? Sim. Muito é a 4 mãos, mas a gente tem expertise e referências e frameworks, né? Então, uma forma de trabalho que foi desenvolvida ao longo do tempo, com a experiência acumulada com os clientes que a gente atendeu até hoje, e essa experiência a gente aplica nos negócios que a gente fecha atualmente. Então, sim, isso no caso da consultoria. No caso da Harpoon, a gente ajuda num nível mais soft, assim, né? A consultoria é high touch, né? Então é muito intensivo o trabalho junto com o cliente. E a Harpoon, como a gente está vendendo software, precisa escalar, a gente ajuda a nível que é comum, né, em software como serviço, tem uma área que chama sucesso do cliente. Então são consultores tão sêniores quanto os da Bowie, mas que atuam gerindo essas contas com reuniões quinzenais, mensais, né, de 1 hora, orientando esses clientes nessas estratégias. Mas aí, nesse caso, a estratégia veio do cliente, da Harpoon. E aí, essa pessoa de sucesso do cliente, né, da Harpoon, que está ali para ajudar o cliente a gerar resultados na nossa plataforma, ela vai dando orientações. Qual que é o perfil hoje que você busca para integrar a sua equipe de colaboradores? Perfil de colaboradores? Hoje você tem quantas pessoas na sua equipe? Hoje a gente tem 40 pessoas na Bowie e 7 pessoas na Harpoon. Tá. E elas estão espalhadas aí pelo Brasil? Sim, estão espalhadas pelo Brasil. E a maioria está trabalhando na área comercial? Aí a gente tem algumas áreas, né? Tem área comercial nossa própria, né? De marketing e vendas. Tem uma área de tecnologia. Tem a área operacional, né? De quem realmente está ali trabalhando para as entregas dos clientes, essa parte mais operacional, mais a agência. O maior time acaba sendo esse de operações mesmo. E considerando essas 3 grandes áreas suas, hoje, só para a gente entender um pouquinho, qual que é o perfil que você busca de gente para integrar a sua equipe? Obviamente que não é o mesmo perfil para as 3 áreas, cada uma tem um perfil chave. Em termos de formação, por exemplo, você busca gente com formação de ensino superior? De formação já teve gente de toda a área que vocês imaginarem, né? Uma das pessoas que
porque a gente teve uma parceria de muito resultado, uma pessoa que ajudou a gerar resultado, ela era da área de vendas e ela tinha formação em veterinária. Sim. Então, assim, vai muito mais contra-intuitivo. Contra-intuitivo, muitas são de marketing, de administração, engenharia, tem muitas também das engenharias, né? Mas é muito mais o perfil comportamental, né? Então, tem gente boa em todas as áreas, né? E boa para trabalhar, boa para resolver problema, boa para ser criativo e achar uma solução que às vezes o problema não é simples, não é trivial, é um problema novo, diferente, mais complexo do que o habitual, e aí a pessoa, por perfil comportamental, encontra novas soluções, vai mais atrás, estuda mais. Então tem gente assim em todas as áreas, felizmente, né? Sabe por que eu te perguntei isso? Porque nós estamos num podcast que é um projeto do curso de graduação em Gestão da Informação da UFO. O nosso curso de Gestão da Informação é o único do Brasil que combina tecnologia da informação com gestão de negócios. E pelo que você vinha me falando, vinha nos contando aqui, melhor dizendo, a respeito da empresa, do que as pessoas fazem, dessas 3 grandes áreas, eu identifiquei que o nosso estudante, o profissional oriundo do curso de Gestão da Informação, ele vem muito ao encontro do que a sua empresa faz. A formação dele vem muito ao encontro, né? Então, até para tem que resolver muito problema, né? Com certeza. Avança na habilidade de resolver problemas. E tem uma coisa que eu estava conversando aqui, porque nós já é uma série em parceria com o Uber Hub, então a gente está conversando com empresas, empresários, empreendedores, executivos que atuam nessa área de tecnologia. E um deles que a gente estava conversando falou exatamente que a dificuldade que tem, que às vezes você tem alguém que é um conhecimento muito bom em tecnologia, mas que tem uma dificuldade em entender o modelo de negócio, as necessidades do cliente, etc. Comum, né? Ou o contrário. E o nosso propósito aqui há mais de 10 anos é evitar esse tipo de conflito. Entregar para a sociedade um profissional que contemple essas 2 áreas e consiga entender os 2 lados da moeda. Né? Perfeito. Mas até para ficar um pouco mais fácil para quem nos acompanha entender, nós vamos fazer uma breve interrupção e mostrar um pouquinho do que é o curso de Gestão da Informação. Você já se imaginou sendo responsável por dispositivos capazes de solucionar problemas ou realizar atividades de maneira independente, como os carros autônomos ou os robôs que atuam nas indústrias? Ou por desenvolver plataformas, mecanismos, aplicativos relacionados à segurança de dados, inteligência artificial e tecnologia da informação, conhecida popularmente como TI. Então, conheça o curso de Gestão da Informação da UFO. Se você é uma pessoa curiosa e se identifica com os meios digitais, com a tecnologia e quer atuar no mundo corporativo ou até mesmo empreender no seu próprio negócio, o curso de Gestão da Informação da Universidade Federal de Uberlândia é ideal para você. Por se tratar de uma área promissora, com alta demanda qualificada e, consequentemente, remuneração acima da média comparada com as outras profissões. O curso de bacharelado dura 4 anos e oferece 60 vagas a cada semestre. Nessa graduação, você aprende a elaborar e executar processos relacionados à automação de máquinas no geral, seja nas fábricas ou em qualquer outro setor da economia, bem como ser responsável pela gestão eficiente de ambientes computacionais e garantir a segurança da informação das empresas no meio digital. No curso você aprende ainda a elaborar estratégias e soluções que sejam eficazes e viáveis, que possam contribuir com a mobilidade das pessoas e melhorar a gestão das cidades inteligentes. Além de ser responsável por fazer todas as migrações de informações, documentos, arquivos, recursos e aplicações de uma empresa para um ambiente digital seguro e compartilhado em rede, mais conhecida como nuvem. Na gestão da informação, você também pode liderar o projeto do desenvolvimento de um design de um site, sempre mantendo foco na experiência de navegação do usuário para que o tempo de permanência numa página seja cada vez maior. Se formando em Gestão da Informação na UFO, você desenvolverá um senso crítico e analítico. Sabemos que a escolha da primeira profissão é um dos grandes desafios, e o curso
curso de Gestão da Informação da UFO configura-se como uma excelente opção de carreira. Eu digo primeira profissão porque as pessoas que estão entrando agora nesta fase certamente terão uma ou várias profissões ao longo de sua vida profissional. Neste contexto, é muito importante que você encontre algo que lhe dê prazer e satisfação, para que tenha qualidade de vida e os resultados financeiros venham como consequência natural. Na era digital, sobretudo agora, no pós-pandemia, quando a tecnologia tornou-se presente em nossas vidas em todos os campos, o curso de Gestão da Informação da UFO se revela como uma das mais atraentes alternativas no mercado. No curso de Gestão da Informação, você vai aprender a fazer a investigação de dados, dispositivos e sistemas operacionais, com o objetivo de mapear possíveis evidências relacionadas a crimes cibernéticos, o que facilita a identificação de autores ou dos responsáveis. E até mesmo atuar como um hacker ético, ou seja, profissional que tem a complexa missão de usar os seus conhecimentos com o objetivo de proteger a segurança das informações, otimizando a tecnologia de uma empresa, evitando violações de sigilos. Diversas reportagens apontaram as 15 profissões mais promissoras do futuro, sendo que 13 delas estão relacionadas com a gestão da informação, o que confirma o amplo leque de oportunidades de atuação. Em outras palavras, isso significa que, dentre as diversas opções, certamente você encontrará aquela com maior afinidade. Como profissional da gestão da informação, você poderá trabalhar com a coleta, organização, análise e gestão de um volume de dados enorme para transformar em informações para a tomada de decisão. O curso de Gestão da Informação da UFO me preparou para o mercado de trabalho, formando um profissional multidisciplinar. Então hoje, pela Gestão da Informação, a gente consegue ver várias áreas, né? Dentre elas a parte de análise de dados, a parte comercial, a parte de computação. Isso, sem sombra de dúvidas, me ajudou a ter meu primeiro estágio, consequentemente participar de uma grande empresa aqui de Uberlândia, até hoje formar a minha empresa, que temos 26 funcionários trabalhando basicamente com análise de dados hoje. As atividades curriculares e extracurriculares da gestão da informação foram condizentes com o mercado de trabalho, principalmente apoio à consultoria, que foi uma das atividades que eu participei dentro da gestão da informação, a empresa júnior. Então, durante 3 anos eu tive uma vivência acadêmica profissional simultaneamente, né? Que sem sombra de dúvidas 90% do profissional que eu sou hoje foi decorrente dessa atividade em si, além das monitorias, das iniciações científicas e também das matérias que prepararam para esse profissional. Se você está pensando em entrar na área de tecnologia, estatística, comercial, se você está em dúvida definitivamente qual dessas áreas você quer trabalhar, ou se você quer ser um profissional multidisciplinar, onde tem flexibilidade de atender várias demandas dentro do mercado, o curso de Gestão da Informação, sem sombra de dúvida, é um dos cursos que vai te formar para essas oportunidades, tá? Seja como profissional de desenvolvimento, né, na área de programação, seja como analista de dados, né, cientista de dados, ou até mesmo na parte de gestão, tomadas de decisões, ou todos eles simultaneamente, como nós fazemos hoje. Segundo os dados do MEC, atualmente no Brasil existem 5 instituições de ensino superior que oferecem o curso de Gestão da Informação. E o único que tem a nota máxima e a característica de combinar a gestão de negócios com a tecnologia da informação é o da UFO. Então já sabe o que fazer, né? Vem pra Gestão da Informação! Vem pra UFO! Sensacional, esse foi o curso de Gestão de Informação, que é um sucesso, né? Estou aqui com o nosso coordenador do curso e digo mais, o pessoal tem um problema de soft skill. A geração Z parece estar criando muitos problemas aí para as empresas. Na sua empresa tem muita gente da geração Z. Como você vê o soft skill que antes era esse perfil que você disse, de correr atrás, e parece que mudou. Como que essa nova geração trabalha com as demais? Queria saber como que funciona essa dinâmica dentro das suas 2 empresas, a Bowie e a Arpum. Essa pergunta é muito boa, porque a dinâmica... posso só fazer um comentário antes? Claro. Essa característica que você comentou do curso, ela me brilha muito os olhos e eu posso dizer pela maioria dos empreendedores que, pelo menos entre os que eu conheço, os que eu tenho contato, essa é uma demanda muito grande no mundo, no mercado como um todo, né? Não só nos empreendedores, mas executivos que buscam pessoas para compor seus times. Então, que tenham cada vez mais cursos com esse tipo de posicionamento, de unir a parte técnica com a parte de negócio. Isso é uma demanda realmente muito grande. Então, parabéns para vocês. Bom ouvir isso. Excelente. E não foi combinado. Não foi. Mas eu fiz questão porque... E até para os alunos, principalmente, que vão ouvir, se sentir motivados também. Com certeza. Estão num bom lugar. Né? Só de partir dessa premissa, já é muito interessante o que vem disso. Né? Então, o conteúdo vai mudar, a forma vai ter mais aplicação, vai ter mais exercício prático, né?
vai ter programas como esse, não é à toa, eu acredito que para levar também como que está o mundo lá fora. Então, assim, sucesso demais. E por falar em mundo lá fora, você tá, eu acho que até um pouco cansado. Chegou de viagem agora de Lisboa no Web Summit. Perdão, mas eu não respondi a pergunta da geração. Justamente como é a dinâmica da geração Z com as demais gerações. Porque ultimamente eles estão falando que a geração Z tem alguns problemas comportamentais, eu diria, e não tem aquele fit cultural com as empresas. Ontem eu estava ouvindo um podcast de uma outra pessoa aí, coincidentemente foi um corte que me chamou muita atenção. Enquanto você falava, até pensava aqui, que acho que o Yuri ouviu a mesma coisa que eu ouvi ontem. Provavelmente. Mas a pessoa dizia o seguinte, que não vou saber citar a fonte certinha, o autor, mas a ideia é o seguinte, que ao longo dos anos, sempre uma geração que vinha posterior à outra era mais inteligente. Então, a geração do meu pai foi mais inteligente que a geração do meu avô. A minha geração é mais inteligente que a geração do meu pai e do meu avô. Então, tinha ganhos. E que, em média, uma geração são 20 anos. E que, pela primeira vez, o planeta está se deparando com uma situação muito difícil. Que essa é a primeira geração que não é mais inteligente que a geração anterior. E isso está comprovado? Está comprovado. Sim, curiosidade minha. E que... Eu falei um sim até baixo, porque surpresa. Realmente... Me pegou de surpresa. Eu não me lembro qual... Eu fiquei chateado com essa notícia. Eu não me lembro qual que é... Claro que tem exceções. Qual foi a empresa que o executivo ele demitiu... Eu não me lembro se era 200 colaboradores dessa geração mais jovem por causa de falta de comprometimento, de não buscar soluções, de postura profissional. Então, problemas desse tipo hoje, sabe? A pessoa está ali por estar. Aquilo não é mais prioridade dela. Eu acredito que a pergunta do Yuri tem muito a ver com isso. Exatamente. É uma responsabilidade muito grande falar sobre esse assunto e eu não me considero longe de ser um especialista e eu tenho a minha vivência prática, mas não é um tema que eu busquei muita referência. Não, queria saber a sua realidade. O que você sente? Na minha realidade eu vejo isso acontecendo, tá? Agora, eu ainda não consigo responsabilizar algo. Se a responsabilidade pode ser da empresa também, de se adaptar em lidar com essa tendência. Com essa, já que é uma geração, daqui a pouco vai ter praticamente só essa geração para trabalhar. Esse é a grande questão, é o X da questão, a preocupação é essa. E aí, como é que nós vamos fazer, né? Que é um outro dado que eu estava vendo hoje que me preocupa demais. Agora a gente também tem que tomar muito cuidado com os dados, porque a gente não sabe se aqueles dados lá são verdadeiros, né? São confiáveis, mas que dos 203 milhões de habitantes do Brasil, aproximadamente um quarto é até 18 anos de idade. Eu estou arredondando esses números para ficar fácil o entendimento. É um pouco menos de um quarto, um pouco mais, mas é mais ou menos dividido assim em 4 partes. Um quarto é formado por empreendedores, empresários, e tem um percentualzinho desse um quarto ali que são servidores públicos. Depois você tem mais um quarto que é formado por aposentados e pensionistas. Um quarto que é formado por jovens até 18 anos que não estão economicamente ativos. E um quarto, Bolsa Família. Difícil uma nação que tem um quarto só carregando 3/4 nas costas, né? Então, você junta essas duas informações, essa do perfil que foi falado aqui das gerações e essa realidade que nós estamos vendo, a gente fica meio com medo de ver o que está por vir aí, né? Será que tem uma luz no fim do túnel? Espero que não seja o trem vindo ao contrário. Por favor, com seus mais de 70 milhões de dados, responda essa pergunta para nós.
O que você... Qual é a sua percepção? E qual a claro que é uma tendência coisa que muito você vê? pessoal. Qual a sinalização que você tem em relação a esse panorama brasileiro que é complexo? Eu acredito que as coisas, né, assim como a natureza, entrem em equilíbrio de alguma forma, né? Então, assim, ou as empresas vão ter que aprender a trabalhar nesse cenário, com essa geração e criar modelos de trabalho diferentes ou métodos educacionais e de envolvimento com a cultura da empresa e com os compromissos da empresa, com os objetivos da empresa, que vão envolver mais pelo menos uma parte dessa turma que esteja disposta entenda como que esse fluxo acontece, que existe um cliente lá na ponta que a gente precisa gerar resultado para ele e aquele organismo ali tem que funcionar de maneira eficiente, eficaz e gerar resultado para o próprio negócio, além de gerar resultado para o cliente. E o mundo depende disso para funcionar, pelo menos o mundo, a parte capitalista do mundo depende disso para funcionar. E do lado das pessoas, da geração, talvez eles percebam que essa é uma demanda, senão o futuro deles vai estar bem comprometido. Vai estar comprometido, né? E lá na sua empresa? Como é que você está se deparando com essas situações? Você como líder, com 40 pessoas, com diversos perfis, como você enxerga, chegou lá o Enzo para trabalhar na sua empresa, como é que você se depara com isso? Como você se vê nessa sinuca? É bem isso que eu sinto. A gente é regido pelos nossos valores, né? E os resultados, que é comportamento e resultado. Os resultados que a gente precisa entregar para o cliente e, consequentemente, as pessoas internamente precisam entregar resultado. Quem cumprir esses papéis vai ser de diversas gerações. Eu tenho várias gerações dentro da empresa em proporções diferentes, né? Mas tem sênior e tem a geração Z também. Então tem gente da geração Z que tem um comportamento diferente da média positivamente e continua lá. Mas claro que eu observo sim esse padrão, ou pelo menos essa não é um padrão, né? Mas é uma tendência de ser mais desse perfil. Mas acaba sendo muito desse perfil, como é dito, de falta de comprometimento e etc., acaba não encaixando no comportamento e no resultado. Então isso vai culminar, o único resultado possível é um desligamento. Né, depois de um período de como que chama? Período de experiência, né? Isso. Depois de um período de experiência de 3 meses ou mesmo depois disso, enquanto estiver alinhado culturalmente e entregando o resultado e a empresa com a sua responsabilidade de fazer uma boa gestão, de fazer um bom treinamento, de ter um líder que ajuda a desenvolver essa pessoa, enquanto isso estiver acontecendo, está tudo certo. E agora me fala uma coisa. Você, que estava em Lisboa, Web Summit, a gente foi interrompido por essa pergunta que era capciosa. Como foi o evento e você viu essa mesma tendência na Europa também? Como você enxerga o mercado europeu também? A tendência do que a gente dessa faz nova tecnicamente? Geração, da geração? Da geração e também tecnicamente. O que você traz de novidade para nós? Exatamente. A melhor parte disso para mim, acho que eu não tinha participado de evento internacional ainda, foi o primeiro. E esse especificamente, por estar ali em Portugal e tem tanto país próximo, veio gente em lugares muito diferentes. Então foi uma oportunidade muito grande para ampliar a visão, né? Para ter mais referência. E o que eu achei interessante é que os objetivos, os desafios são muito comuns entre as empresas, independente, desde do leste asiático, do leste europeu, até pessoas da América do Norte, da América Latina, enfim, independente do lugar que esteja, as empresas estão todas correndo atrás disso, entregar mais valor para o cliente, gerar mais resultado internamente, aumentar a margem de lucro, e na busca por atingir esses resultados, estamos estudando e construindo, né, metodologias, tecnologias de uma maneira parecida, né? Então,
a gente que estava com mais foco em ver outras tecnologias para ter mais referência em soluções para marketing e vendas, as soluções estão indo muito para os dados, estão indo muito para a inteligência artificial, né? Isso não só em marketing e vendas, que a gente sabe muito bem que agora todo negócio está buscando uma forma de embutir inteligência artificial ali para não ficar para trás, né? Que agora foi um boom, né? Depois da IA generativa, e aí isso ficou mais intenso ainda. Então nós podemos entender que o profissional de marketing antes, que era tido como aquela pessoa, ainda mais você que passou pela publicidade e propaganda, vivenciou isso na época provavelmente. É o criativo, é o intuitivo, é o inovador, ele tem que ter tudo isso, mas hoje ele precisa ter um conhecimento de fato de matemática, de estatística, de tecnologia, para saber transformar dados em informações para tomada de decisão. Eu posso dizer que... O volume de... Antes a gente tinha um problema, né? A demanda disso é maior do que nunca. Né? Talvez não 100% das pessoas vai ter habilidades nisso também, mas cada vez mais pessoas precisam ter habilidade nisso também, além do que faz. Em outras palavras, hoje isso é fundamental para o perfil do profissional de marketing, né? Fundamental. Porque antes a gente tinha um problema. A gente queria dado e não tinha acesso. Tinha pouco acesso. Hoje a gente tem muito dado e não sabe o que fazer com ele. Não sabe como usar. É. E aí entra também... Como usar, não o que fazer, mas como usar isso. Como usar, como fazer disso virar algo acionável, né? Isso. Chegar em conclusão, ter insight com o uso desses dados, né? E aí entra também um soft skill que é interpretação, né? Não é só saber fazer uma base de dados, né? Também, ou fazer uma dashboard. Beleza, a leitura disso, né? Qual que é o dado que eu preciso colocar ali, quais são os dados mais relevantes, que respostas que eu preciso ter, quais são as perguntas que eu quero responder com o uso desses dados, e tendo essas respostas, o que eu vou gerar com isso, né? Quais são os projetos necessários para melhorar esse dado, né? Quais são as iniciativas para melhorar esse dado que vai resolver o desafio X. Como ambas as empresas trabalham com grandes players, um capital de grande monta e grandes vendas. Mas e o nosso sardinha? Aquele investidor ali que, né, tem uma porta, um pequeno comércio, tem espaço para ele? Você pretende fazer... Sardinha naquela linha do arpão lá. Exatamente. Ele fez uma metáfora. Tem alguma opção para ele? Vocês pretendem lançar alguma solução para eles também? Como que fica? Da nossa parte, o nosso foco é realmente a venda complexa, que geralmente está mais no mundo de médias e grandes empresas, mas eu diria que tem inúmeras soluções voltadas para os comerciantes, né, de profissionais autônomos, liberais. Tem muitas soluções. A gente pode citar uma simples, que é o próprio WhatsApp. Que aí o WhatsApp possibilita agora ter cardápio ali dentro, né? Ter uma conta business, ter cardápio, todas as informações da empresa ali, cardápio e catálogo, né? Receber pagamento por ali, ou linkar, ou enviar links de pagamento, de meios de pagamento para a pessoa poder pagar de qualquer lugar, por meio de um simples link. Isso já tem há algum tempo. Então tem bastante tecnologia para os pequenos negócios também. Sim, sim. E para os nossos jovens profissionais? Aquele estudante que está saindo hoje da UF, fala o nome. Ou entrando. Não é? Que está aqui. É interessante, né? As pessoas chegam muito jovens aqui. A maioria vem com 17 anos para a universidade. Sai de uma outra... A UFO, eu sou professor de primeiro período. Então você pega uma sala de primeiro período na área de negócios, né? Quantas pessoas são de fora? Você tem, dependendo da turma, mais da metade. De fora fora de Uberlândia, não é de Uberlândia. Nós temos um raio de influência hoje grande aqui a partir de Uberlândia em torno de 400, 500 quilômetros. Então você pega o interior de São Paulo ali, de Limeira para cá tudo. Você pega o sul de Minas, você pega o sudoeste goiano. Então as pessoas vêm aqui
muda totalmente a vida, sai da casa dos pais, vem morar sozinho, numa cidade diferente, noutro ritmo de vida. A universidade tem um nível de exigência muito grande, a pessoa tem que ter autonomia aqui. Então a gente tem esse perfil de estudante que chega nessa situação. A gente já tem um perfil que é o que está no meio do curso, que está agora começando a entrar no mercado de trabalho. E nós temos uma coisa muito positiva aqui no curso de Gestão da Informação, que eu tenho um problema muito bom. Meu problema é que o meu estudante de Gestão da Informação, ele hoje tem uma demanda aquecida no mercado. Então, ele vai para a empresa e as oportunidades vão acontecendo ali dentro. E às vezes ele tem dificuldade de continuar no curso porque ele quer ganhar dinheiro, porque é uma área que está sendo bem remunerada. Eu tenho um pessoal que está no fim do curso, que já passou dessa fase do estágio, já efetivou, já está com seu negócio, porque é um dos cursos que a possibilidade de empreender é muito grande. Então, eu tenho esses 3 perfis aqui em momentos distintos. O que você traria de mensagem para essas pessoas no geral? E muito do que o Kelmer vivenciou. Que o Kelmer vivenciou Qual o conselho que o Kelmer uma daria? carreira diferente. Sim, e qual o conselho que o Kelmer daria para o próprio Kelmer, de 10 anos atrás? Falou, eu acho que siga o seu coração. O que você... Acho que tem, no meu caso específico, pode ser até interessante, porque eu comecei a responder sobre o curso ali, mas eu acho que eu não terminei de falar, que eu não cheguei a formar, né? Ah, é verdade. Em nenhum deles. Porque provavelmente você vivenciou Eu essa estava situação empreendendo que eu É a mencionei. terceira que você mencionou. Eu já estava empreendendo e eu ficava muito frustrado quando eu tinha que deixar de marcar ou deixar de participar em uma reunião com o cliente da minha empresa na época, porque eu tinha prova na faculdade. Eu achava muito contraditório, porque a gente forma para ir para o mercado e empreender e ter clientes quase que no auge ali da escadinha, né? De evolução aí da jornada profissional. E eu não estava conseguindo fazer isso porque eu tinha que voltar lá para a faculdade para fazer prova. Na época, eu decidi priorizar o trabalho, que é um desses casos aí. Se fosse eu lá atrás, né, com a visão que eu tenho hoje, eu teria de alguma forma, na época eu não tinha muita noção de equilibrar os pratos, né, de balança, eu achava que eu tinha que fazer uma coisa ou outra. Hoje eu acho que eu tinha que ter colocado as devidas proporções ali de foco, de energia empregada para concluir, porque é melhor concluir do que... Hoje é muito mais difícil, né? Basicamente, se eu precisar disso hoje, não aconteceu ainda, mas se eu precisasse ter uma formação por qualquer razão, é muito mais difícil pôr isso em prática hoje do que quando eu tinha 22 anos, né? 22, 23. Você teria equacionado isso. Eu teria equacionado de alguma forma que possibilitasse eu pelo menos dar o check nisso, né? Passar dessa etapa. O que eu sinto falta hoje, né? Não tendo, já que profissionalmente não impactou de maneira negativa até hoje. Eu sinto falta de poder fazer alguns cursos avançados de pós-graduação fora do país, que são para pessoas graduadas, né? Então, talvez algum dia eu volte um pouquinho atrás para fazer um curso em algum formato que me possibilite ter uma graduação para... Venha fazer GI conosco. Já tá o convite aqui. Vou avaliar. Tem EAD? Não, eu viajo bastante. Não tem, mas depois a gente conversa e vê o que acha uma alternativa para você. Aí. Nós temos na universidade hoje, são mais de 100 cursos de graduação. Então, alguma coisa vai Alguma coisa pode encaixar, na né? FAGEM, na Faculdade de Gestão e Negócio, o que nós temos no ensino à distância é um curso de administração pública. Legal. Então, são duas coisas. A primeira é essa de fazer outros cursos que exigem graduação. E a segunda é às vezes, poder lecionar também. Poder passar um pouco desse conhecimento, que inclusive é muito... o mercado agrega muito. E todo dia eu aprendo algo novo, conversando com o meu cliente, ou
tendo que estudar para entrevistar uma pessoa para o podcast, ouvindo a pessoa do podcast, todo dia eu aprendo algo novo. Imagina poder compartilhar isso com estudantes em tempo real, praticamente. Né? Sim. Então, isso é uma coisa que, por mais que é tão falado aí, que é difícil, um empreendedor que está, às vezes, gerando muito lucro e o Brasil não valoriza professores como deveria, e os que eu conheci não conseguiu manter porque não valia a pena, o que eu acho um prejuízo gigantesco, né, para o mundo acadêmico. Mas às vezes por propósito, às vezes porque, né, eu quero continuar compartilhando, né. Então esse aí é um outro ponto que faz falta também. Mas como a gente tem uma jornada aí, tem que tomar decisões no meio do caminho, depois a gente tem que viver as consequências dela. O empresário de sucesso, ele sempre tem uma visão do impacto social. É um pouco disso? Você sente responsável? Você tem uma responsabilidade corporativa, social com tudo que você passou e hoje onde você já está? É mais ou menos isso que você sente? Com certeza, com certeza. Social eu faço hoje mais na pessoa física, como empresa quero fazer ainda, né? Acho que vai chegar um momento mais adequado ainda para a gente poder investir mais esforços, energia, dinheiro nisso. O que a gente gosta muito de fazer hoje, que já faz parte da própria dinâmica empresarial, é trazer gente boa, com comportamento bom, e ensinar a parte técnica para elas com o que há de melhor, porque a gente está muito envolvido com isso, né? Trazendo até o contexto de Lisboa, né? Um evento como o Web Summit tem o que tem de melhor no mundo em termos de inovação, tecnologia, que envolve, consequentemente, marketing, gestão, tudo que está em torno disso. E estar cada vez mais nesses principais eventos e trazer tudo para cá, inclusive para Uberlândia. Mesmo que a gente contrate pessoas de outros... Tem pessoas no time de outros estados, mas a gente prioriza pessoas de Uberlândia. Isso é uma informação muito importante. É muito importante, né? Já até prata da casa. Existe no nosso site, bowie.com.br, a página de vagas fica especificamente no site da Bowie, tem uma área de vagas. Hoje, se eu não me engano, são 7 ou 8 vagas abertas para diferentes atividades. Nosso estudante que está nos ouvindo e principalmente se identificou com um pouco do que a gente está falando aqui, com o tema, né? Com essa busca pelo perfil de gente que quer entregar resultado, quer aprender. Essa é a galera que a gente gosta muito, está super disposto e adora passar informação, ensinar e fazer essas pessoas avançar com a gente. Tem vários exemplos dentro de casa de pessoas que entraram como estagiário, como um analista júnior, teve caso que chegou até a diretoria, né, da empresa, em um intervalo de 2 anos, ou seja, muito rápido. Muito rápido. Falamos sobre empreendedorismo, marketing e vendas. Se a gente for buscar a origem do empreendedorismo do ponto de vista histórico lá dos estudos, né? O nosso colega aqui, economista, vai nos remeter a Schumpeter, na destruição criativa, né? Então é falar sobre inovação, empreendedorismo. O que caracteriza o empreendedor é a inovação, né? Não adianta, o cara herdou uma empresa, por exemplo, e ele não fez nenhuma modificação, ele está tocando o negócio como vinha tocando antes. Ele não pode ser considerado um empreendedor, ele é um empresário. O empreendedor está associado à inovação. Quais são as últimas inovações que vocês tiveram, assim, que você percebeu a importância disso e que você tem que estar sempre trazendo alguma coisa para o seu negócio? Primeiro, eu concordo muito, né? Eu vivo isso, né, na pele, inclusive. Já aconteceu de eu inovar, passar um período inovando menos ou não tão ativo na busca por novidade e inovação e pôr coisa nova no negócio, evoluir as metodologias. E eu vi que as consequências para um negócio, ainda mais o nosso, do mundo digital, e as coisas acontecem muito rápido, mudam muito rápido, as consequências são pesadas, impactam diretamente os indicadores do negócio, né? Então, concordo muito. No nosso caso, o que temos de mais inovador hoje que a gente consegue aplicar é Big Data, né? Sim. Big Data. Né? Então, um grande volume de dados, que isso gera
eu posso filtrar, posso usar de inúmeras formas para resolver problemas e desafios de negócio. E a inteligência artificial que permite escala, permite respostas rápidas, né? Permite, no nosso caso, escalar a personalização, né? Que sempre foi um desafio que até então não tinha solução nenhuma. E a gente imaginava que não ia ter solução, porque são coisas ambíguas, né? Então, mas aí a IA ajudou nisso. Eu diria essas duas como as principais. Yuri, ele falou sobre desafios. Sim. E aí? Algumas vezes, né? Algumas vezes. Mas e aí qual foi o seu maior desafio que você enfrentou ao longo desses anos na sua gestão como CEO de várias empresas? E qual estratégia que você usou para superar essas adversidades? Porque, geralmente, o Brasil tem um índice ruim, né? As empresas, no primeiro desafio ali, ela praticamente não, né? Ela fale 90 e tantos %. Você o conseguiu... índice de mortalidade... Antigamente falava mortalidade infantil, hoje a gente fala prematura. Sim. De empresas, é muito alto, né? E você, um Highlander, né? O pessoal não sabe, mas ele já fez... fez NPOR, eu do lado do guerreiro, e um guerreiro aqui, literalmente, precisa estar formado para a guerra para conseguir ser um empreendedor no Brasil. Conta um pouco mais dessa experiência para a gente. Pensei que o Stalking aí tinha ido até além e você teria descoberto que eu sou paraquedista também. Ele essa parte não tinha na nossa pesquisa. É um guerreiro e um sobrevivente. Sobrevivente paraquedista. Você quase falou, parece, paraquedas, e nossa, até essa ele pegou. Então tem essa curiosidade. E uma curiosidade dentro dessa é que no 10º salto eu precisei usar o paraquedas reserva, mas isso fica para... Nossa! Essa aí... Eu tenho 50 saltos, né? No 10º, que foi o segundo salto depois da formação, já segundo, né? Tem gente que demora, a média é 1 para 1000 saltos, ter o uso de um paraquedas reserva. Tem gente que atinge 10.000 saltos sem nunca ter usado reserva. Então imagina a minha sorte, né? Ô, Kelmer, mas isso aí você falou brincando uma coisa séria. Agora, saber lidar com essas situações aí exige no mundo dos esportes, total. Isso te traz um equilíbrio para tocar a empresa muito grande. Total, te ajuda muito também. Total. A resiliência, né? Que a pessoa tem para estar caindo com paraquedas. Tanto a sua experiência junto ao Exército Brasileiro e como essa no mundo dos esportes, isso a gente sempre fala aqui no Power Mind, a gente vai ligando os pontos, a pessoa vai contando a trajetória dela, a gente sempre pergunta, tal coisa lá atrás que ela nem imaginava fazer, isso ajudou você aqui hoje, chegar onde está sim, então tem muito a ver. Tem muita gente que, acho que a gente desenvolve muita habilidade empreendendo que acaba impactando a vida toda, né? Todas as áreas da vida, os relacionamentos. Eu acho que de natureza eu não era uma pessoa, não nasci uma pessoa muito, por exemplo, prática, pragmática, objetiva, né? Mas a dinâmica dos negócios fez eu ter que mudar isso. Talvez não seja a pessoa mais objetiva do mundo, até comparado com tantas pessoas que eu já lidei profissionalmente, mas muito mais do que eu sou de natureza, talvez, né, no DNA. Então, dinamismo, né, resolução rápida de problemas, ainda mais em adversidades, como um paraquedas que não abriu direito. Não abriu. Então, até esse exemplo por isso que eu falei que impacta em todas as áreas da vida, né? No dia que isso aconteceu, eu lidei da maneira eu falei, nossa, eu não sabia que eu era tão frio numa situação como essa, porque foi a coisa mais simples, entre muitas aspas, porque eu fiz o que tinha que ser feito, que era o procedimento de emergência, que eu treinei saltos antes, né? Então ainda estava fresco na memória e não foi o nervosismo do momento que me fez esquecer totalmente do que precisava ser feito. E fiz, executei, e deu tudo certo. Então, impacta... Desafio que a gente perguntou, o grande desafio. O grande desafio, talvez eu vou descobrir a resposta enquanto eu estou falando, porque eu já pensei aqui nos 15 diferentes aqui, mas eu poderia citar, por exemplo, lidar com pessoas, né?
Esse, não o lidar, né, mas trazer as pessoas certas para cada posição no negócio, né? Cada posição demanda características diferentes, né, das pessoas. E trazer as pessoas certas envolve, por exemplo, ter um bom networking, né? Que dentro de quanto maior essa rede de contatos, a maior probabilidade de você conhecer a pessoa certa para aquela vaga, que você tenha se relacionado, tenha conhecido, entendido o que ela tem ali de diferente, que faz ela se tornar um profissional especial, né, por alguma característica dela. Pô, nessa vaga eu preciso dessa característica que aquela pessoa... Isso é comum acontecer comigo. Aparece um desafio ou não, eu sei quem é bom para resolver esse desafio. Talvez não necessariamente para contratar, mas para dar uma mentoria, né? Então, o desafio é entender o perfil de cada pessoa e encaixar esse perfil numa posição que demande exatamente os pontos que essa pessoa tem de E para essa mais alocação vantagem. de recursos humanos, você já está utilizando inteligência artificial? Aqui eu preciso de um robô. Você já coloca um robô lá? Como está funcionando essa dinâmica para você? Você também está fazendo stalking igual a gente está fazendo aqui com os nossos entrevistados? Como funciona? Acho que faz parte, ainda mais no LinkedIn, né? Ler ali, o currículo está ali, né? Dentro do perfil da pessoa. Então isso é natural dentro do processo. Vai até um pouco além, não só ler o perfil, mas o que essa pessoa, onde que essa pessoa interage, com o que interage, como interage, né? Ela ajuda a responder questões ali na rede, no feed, né? E a resposta, né? Pô, qual que é o nível de profundidade, se for para uma vaga muito técnica, uma vaga de especialista, né? Ela publica, o que ela publica, que tipo de tema, né? Às vezes é fácil perceber que a pessoa também está ligada nas melhores referências que tem sobre o nosso tema, porque ela fala disso, usa termos, usa uma forma de comunicar que dá para ver que ela está avançada. Então tem muito stalking, sim. Tá certo. Kelmer, para fechar, nós temos uma pergunta que fazemos para todos os convidados. Qual foi o momento mais power da sua empreitada aí profissional? Aquele momento que mais te tocou, que você pensou assim, eu vou dar um exemplo, mas pode ser outra coisa. Nossa, estou no caminho certo, isso foi uma virada de chave, alguma coisa que te marcou. Essa eu tenho a resposta de primeira. Sim. De um ano para cá, a gente passou por uma transformação muito grande na empresa. Tá? Então, eu já fiz uma analogia boa que era um avião mirando para baixo ali e meio descontrolado, eu tive que arremetê-lo. Assumir a rédea ali. Teve um período que a Boeing, eu fiquei 100% na Harpoon e saí da operação da Boeing. E aí esse avião da Boeing, né, tava indo para 2.000 pés de altura ali. Opa, peraí, deixa eu voltar aqui. Que eu puxei ali, o avião tava pesado, custou subir de volta, né? E eu atribuo isso, né, que eu acho que é o power aí, a um processo, né, a capacidade de ter puxado isso a tempo foi um processo de evolução pessoal. Então, quando falar vida pessoal, vida profissional, realmente tudo está ligado. E o meu processo de evolução pessoal me possibilitou perceber isso, né? Agir a tempo e agir da maneira correta. E para mim, assim, sem dúvida nenhuma, se eu olhar nos últimos... Empreendo há 11 anos, né? Se eu olhar em toda essa história, talvez eu estou vivendo o momento mais marcante dela agora. E o que foi mais interessante foi ver o quanto uma evolução pessoal... Então, a gente, na prática, está falando de ter uma vida saudável, se alimentar bem, né? Fazer atividades físicas, né? Cuidar da mente, corpo e espírito, né? Meditação, né? E isso me possibilitou enxergar as coisas com muito mais clareza. Eu pude ver isso e agir a tempo. Então, isso foi muito positivo. Muito bom, sensacional. Não, e o bom é que ele já falou, esse é o momento mais alto da carreira, ou seja, vir o Power Mind foi nós agradecemos o nosso amigo aqui, Kelmer Teixeira, agradecemos muito a sua participação, concluímos mais um podcast e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau. Muito obrigado. Muito obrigado.